Amigo vascaíno, o clima nas últimas horas ficou daqueles que deixam qualquer apaixonado pelo nosso clube sem saber se respira fundo ou se já prepara o coração para mais uma reviravolta. É como se o Vasco tivesse entrado naquele modo em que tudo acontece ao mesmo tempo. Notícia grande, rumor pesado, movimentação interna, expectativa da torcida. E aquele sentimento de que, a qualquer instante, pode surgir algo ainda mais surpreendente. E no meio desse turbilhão, claro, o nome que mais sacudiu São Januário, a web e toda a galera que vive o Vasco intensamente foi ele, o Ryan, o cria que vem carregando luz própria. Aquele talento que parece ter nascido para decidir jogos, virar manchete e atrair olhares de todo canto do mundo. De repente, uma proposta de um gigante europeu entra em cena e balança estruturas por aqui. Não é pouca coisa, ainda mais quando falamos de um jogador que hoje é praticamente a alma ofensiva da equipe. E antes que alguém imagine que isso tudo é só barulho, a verdade é que o impacto foi imediato. A notícia correu, chegou nos grupos, tomou conta das conversas e até quem estava distraído ficou sabendo. Existe, sim, uma oferta internacional envolvendo o Ryan. E não é qualquer oferta. Não é clube médio, não é time emergente. Não é aposta desesperada, é clube pesado, camisa histórica, palco de craques mundiais. É aquele tipo de interesse que transforma qualquer negociação simples em novela, porque mexe diretamente com o orgulho do torcedor e com o planejamento inteiro de uma temporada que já prometia ser intensa demais. E o mais louco é que tudo isso acontece justamente no ano em que o Vasco mais precisa manter uma base forte, segura, sólida e entrosada. Ryan virou símbolo dessa necessidade. O torcedor sabe bem do que eu estou falando. Basta olhar para o campo. Basta analisar o que vem acontecendo desde as primeiras rodadas, desde os primeiros testes, desde as primeiras mudanças de treinador. Basta ver como o time depende daquele jogador que pega a bola, parte para cima, dribla sem pedir licença, acelera uma jogada que parecia morta e transforma ela em gol. E quando a bola não entra, ele ainda inventa uma assistência improvável, um passe entre linhas, uma arrancada que tira o fôlego do adversário. Hoje o Vasco não tem outro jogador com esse perfil. Pode ter gente importante, pode ter referência, pode ter liderança dentro e fora do gramado, mas esse poder de decidir sozinho, de alterar o destino de um jogo com uma jogada, esse pertence ao Ryan. E isso faz dele uma peça intocável em qualquer projeto que envolva Libertadores, Copa do Brasil ou até um brasileiro mais competitivo. E quando todo mundo achava que o caminho natural seria o Vasco renovar com tranquilidade, aumentar o salário do garoto, reforçar a multa rescisória e seguir para a próxima batalha, surge o inesperado. Primeiro porque o clube já havia feito um esforço imenso para segurar o jogador até 2026, acreditando que a janela do meio do ano seria o momento certo para alguma negociação internacional. Depois, porque a chegada do Fernando Diniz muda completamente o raciocínio interno. O treinador bate o olho no Ryan, vê potencial, vê crescimento, vê impacto direto no desempenho do time e simplesmente veta uma ideia de venda. Não quer conversa, não quer valores, não quer análise fria. Ele crava que o Ryan não sai, que o Vasco precisa dele, que a disputa do ano passa pela permanência do camisa que mais desequilibra no momento. E para a surpresa geral, o desempenho do garoto cresce ainda mais. De repente, o que era planejamento vira urgência. A diretoria decide que precisa renovar novamente, estender o contrato até 2028, aumentar a multa para algo muito maior do que a atual
e colocar o jogador entre os mais valorizados do elenco. Só que enquanto o clube se organiza para isso, o mercado europeu acelera. Os olheiros acompanham cada partida, cada arrancada, cada gol e começam a achar que o Ryan pode, sim, ser uma das grandes revelações sul-americanas dos próximos anos. Aí vem o passo que ninguém esperava que fosse tão rápido. Chega uma proposta formal. O ambiente vira tensão pura. Por mais que a diretoria confie no projeto, por mais que o Diniz queira a permanência, por mais que o jogador ame o clube, existe a força do sonho europeu, existe o peso de um clube mundial, existe a tentação de trilhar caminho em um palco histórico. E isso mexe com a cabeça de qualquer jovem, por mais identificado que esteja com o Cruz Maltino. A diretoria sabe que não pode tomar decisão precipitada, também sabe que não pode fraquejar se quiser manter o planejamento para 2026. A proposta é alta, balançou muita gente lá dentro. E a verdade é que fica difícil ignorar totalmente quando se trata de uma oportunidade tão grande. Só que o torcedor, claro, tem uma visão diferente. Quer ver o Ryan ficando, quer ver ele jogando Libertadores com a camisa do Vasco, quer ver aquele sonho de um time competitivo ganhando corpo com nomes fortes e jovens talentos que já começam a chamar atenção no país inteiro. Mas enquanto os dirigentes analisam cada detalhe, outra notícia entra no radar e também mexe com o ambiente interno. A situação do volante Jair. O jogador vinha se recuperando, tentando reconquistar espaço, mas sofre uma lesão séria justamente quando começava a reencontrar ritmo sob o comando do Diniz. E isso muda completamente os planos para o setor de meio-campo. Pelo regulamento trabalhista, o clube precisa prorrogar o contrato do atleta pelo tempo necessário para sua recuperação completa. E isso coloca o Vasco em posição de formalizar essa extensão até 2026, mesmo que inicialmente o volante estivesse perto do fim de seu vínculo. É justo, é correto e é importante, mas ao mesmo tempo cria a necessidade de reorganizar o elenco e o orçamento para o ano seguinte. E no meio de tanta movimentação, o noticiário ainda traz outra preocupação. Dessa vez envolvendo Paulo Henrique, que apresentou um quadro de indisposição e virou dúvida para compromisso com a seleção. Isso já afeta diretamente o planejamento do Diniz, porque a equipe precisa de opções consistentes para compor o setor defensivo em um momento cheio de jogos decisivos. A boa notícia é que o Puma retorna ao Rio e fica disponível, trazendo um pouco mais de segurança para o treinador na montagem da equipe para o duelo contra o Grêmio no Sul. Uma partida daquelas que exigem intensidade máxima, mesmo com tantos desfalques. E é nesse clima de incerteza, expectativa e decisões importantes que o vascaíno se encontra agora. Cada notícia nova tem peso, cada informação causa impacto e cada escolha tomada pela diretoria pode definir o rumo do time para os próximos anos. Ainda há muito a ser revelado, muito a ser confirmado e muito a ser decidido. E seguindo nessa maré de acontecimentos que não dão trégua, o torcedor do Vasco se vê diante de um daqueles momentos em que o clube parece viver várias temporadas ao mesmo tempo. É semifinal de Copa do Brasil se aproximando, é Brasileirão pegando fogo, é jogador importante entrando e saindo do departamento médico, é planejamento sendo reorganizado conforme cada detalhe novo aparece. E no centro disso tudo, fica a sensação clara de que o Vasco atravessa um período de decisões que vão influenciar diretamente não só o presente, mas também o que será construído para o ano que vem. A cada atualização, o ambiente muda um pouco mais, seja pela empolgação com a bola que o time pode apresentar,
seja pela preocupação com peças fundamentais que podem deixar o elenco ou se afastar por questões físicas. A permanência ou não do Ryan vira quase um divisor de águas dentro desse cenário. Com a proposta em mãos, a diretoria se vê obrigada a ponderar um peso muito grande. Porque aceitar significaria perder o jogador mais desequilibrante do elenco justamente no momento em que o time entra na fase mais quente da temporada. Por outro lado, recusar representaria apostar tudo na força do projeto e na capacidade do clube de manter o jovem motivado, valorizado e confiante para seguir sendo protagonista com a camisa Cruz Maltina. E isso não é uma escolha simples, não quando se fala de um atleta que desperta interesse global, não quando um gigante europeu bate na porta oferecendo um caminho que qualquer jogador do mundo gostaria de trilhar. O torcedor entende a grandeza do desafio que a diretoria tem em mãos, mas ao mesmo tempo carrega aquela esperança de que o Vasco consiga segurar seu principal talento por mais um tempo, pelo menos até que o trabalho apresentado pelo Diniz ganhe ainda mais maturidade dentro de campo. E enquanto essa definição não chega, outras encruzilhadas do elenco vão ganhando forma. A situação do Jair é uma delas. O volante, que já vinha lidando com um histórico difícil de lesões, sofre mais uma ruptura séria justamente quando começava a recuperar ritmo, confiança e moral com o treinador. O Diniz enxergava no Jair uma peça essencial na composição do meio-campo, especialmente ao lado do Cauã Barros, que vem segurando a bronca e mostrando evolução a cada partida. A dupla estava começando a criar uma química interessante, capaz de dar equilíbrio ao setor, mas a lesão acaba interrompendo esse processo. Com isso, o Vasco precisa se mexer para encontrar soluções internas, enquanto define como será o futuro do setor de meio-campo na próxima temporada. E esse ponto é importante porque o clube está, de fato, reorganizando seu planejamento. A prorrogação contratual obrigatória do Jair já está em pauta e deve ser formalizada nos próximos dias. Isso traz estabilidade ao jogador e, ao mesmo tempo, mantém o Vasco respeitando o que determina a legislação. Ainda assim, cria-se um novo cenário. O clube terá um volante experiente, teoricamente para contribuir, mas que só volta no segundo semestre do próximo ano. E isso coloca a comissão técnica diante de uma necessidade clara de buscar alternativas para o início da temporada. Seja usando jogadores da base, seja investindo em nomes que possam suprir a ausência. Uma realidade que pode influenciar até mesmo o planejamento financeiro, principalmente diante da possibilidade de chegada ou saída de atletas importantes. Já sobre o Paulo Henrique, a situação também vira uma preocupação dentro do planejamento imediato. O lateral vinha sendo peça-chave na defesa, ganhando sequência, oferecendo velocidade pelos lados e colaborando com chegada ao ataque quando necessário. Porém, a indisposição que ele apresenta durante o período com a seleção faz com que o Vasco precise recalcular rota rapidamente, ainda mais às vésperas de um duelo complicado fora de casa. Não é apenas a questão de perder um titular, é a perda de ritmo, de entrosamento e até de equilíbrio defensivo em um momento em que o time precisa estar ajustado taticamente. O torcedor sabe bem que jogo fora, ainda mais em reta final de campeonato, exige atenção aos mínimos detalhes. A boa notícia no meio disso tudo é o retorno do Puma. O lateral uruguaio, que vinha servindo sua seleção, volta ao Rio, se reapresenta e já treina com o elenco. Isso oferece ao Diniz uma opção segura para escalar na partida contra o Grêmio. E ter o Puma disponível faz diferença.
Porque ele conhece o elenco, conhece a filosofia de jogo do treinador e tem uma entrega física que casa bem com a ideia de intensidade. Ainda assim, o desafio será enorme. Jogar no Sul nunca é tarefa fácil. Principalmente quando o time lida com desfalques e ainda vive essa montanha-russa emocional que envolve o futuro do Ryan e as incertezas no meio-campo. E é interessante observar como a presença do Diniz tem sido determinante dentro desse processo. O técnico chegou com uma visão muito clara: transformar o Vasco em um time competitivo, intenso e com identidade bem definida. Isso passa necessariamente pela manutenção das peças que dão profundidade ao elenco. Ryan é o maior exemplo disso, mas o peso da ausência do Jair também evidenciou o quanto o treinador valoriza jogadores que conseguem entender sua filosofia de jogo. Além disso, o Diniz é um treinador que trabalha muito o emocional dos atletas, e isso tem influência direta na forma como o elenco reage em momentos de turbulência. O grupo sente confiança, sabe que o treinador tem um plano e enxerga nele alguém que acredita na força do próprio projeto. Ao mesmo tempo, do lado da diretoria, existe a consciência de que decisões importantes não podem ser tomadas com base apenas em emoção. O mercado é agressivo, clubes europeus são diretos, rápidos e objetivos quando identificam um talento sul-americano com potencial de estourar em grandes cenários. O Vasco vive exatamente essa situação agora. E mesmo com a importância de manter o Ryan, o clube precisa avaliar com calma o que representa aceitar ou negar uma proposta tão grande. O torcedor, naturalmente, se envolve emocionalmente, mas quem toma a decisão precisa olhar para o escudo e para o futuro ao mesmo tempo. E isso exige mais do que pensamento rápido, exige estratégia, exige firmeza e exige visão esportiva. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A torcida do Vasco mal terminou de acompanhar o último treino e já começou o burburinho que tomou conta de São Januário. Tudo por causa de um lance inesperado e dizem absolutamente espetacular. A nova joia da base, o menino da colina, teria marcado um golaço daqueles que param um treino. Fazem jogador olhar para treinador e treinador olhar para o relógio como quem pensa: será que já dá para lançar? Testemunhas do lance garantem que o garoto recebeu a bola na entrada da área, dominou com uma frieza que não combina com sua idade e acertou um chute impossível. Alguns falam em curva cinematográfica. Outros juram que a bola beijou o travessão antes de entrar. Seja qual for a versão verdadeira, uma coisa parece certa: Fernando Diniz ficou impressionado. Comentários nos bastidores indicam que o técnico teria interrompido o trabalho por alguns segundos, conversado rapidamente com sua comissão e esboçado aquele sorriso curto que ele só dá quando vê algo diferente. A repercussão se espalhou rápido pelos corredores do clube. Funcionários, jogadores e até dirigentes teriam citado o lance em conversas reservadas, como quem tenta não aumentar o hype, mas já se rende ao inevitável. Há quem diga até que Diniz passou a considerar não apenas levar o garoto para compor o elenco profissional, mas estreá-lo no próprio Brasileirão. Algo ousado? Talvez. Mas não seria a primeira vez que Diniz surpreende com apostas técnicas e personalidade forte. O menino, por sua vez, teria saído do treino tímido, mas não menos falado. Alguns veteranos teriam dado tapinhas nas costas, outros brincado sobre não exagerar no próximo. Nos arredores de São Januário, onde rumor vira manchete em minutos, o nome do garoto já circula como promessa iminente.
quase inevitável. Ninguém confirma oficialmente, claro, mas a sensação é de que aquele golaço pode ter mudado alguma peça no tabuleiro. E, se depender do burburinho, que cresce como fumaça antes do incêndio, a torcida não vai sossegar até ver a nova joia em campo, vestindo a camisa Cruz Maltina e mostrando se o brilho do treino pode se repetir sob os holofotes. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.